Vamos realizar a liquidação de uma sentença no qual vai trabalhar não só hora extra, mas vai trabalhar intervalo intra-jornada. Trata-se de um processo no qual foi feito um pedido de reconhecimento de vínculo e esse pedido ele foi deferido. Então nós vamos trabalhar aqui saldo de salário, aviso prévio, 13º, multa. Vamos trabalhar também adicional de periculosidade, enfim, um exercício completo, muito provavelmente similar daqueles que você eventualmente pode encontrar ou vai se deparar no exercício da atividade como contador, como advogado ou como perito. Vamos então aos dados do problema. Data da admissão 10/9/2010, data da demissão 10/2/2011 e esse processo ele foi ajuizado em 6/4/2011. O salário do reclamante era de R$ 1.020 e nesse caso, conforme já dito, a empresa não assinou a carteira de trabalho do reclamante. Logo, na sentença, foi deferidas verbas rescisórias. Essas verbas rescisórias elas estão aqui. 10 dias de saldo de salário de fevereiro de 2011, aviso prévio, temos férias 6/12 proporcionais mais 1/3. A empresa não pagou o 13º, então nós temos 13º 4/12 de 2010 e 2/12 de 2011. Como não foi assinada a carteira e foi reconhecido o vínculo, o juiz determinou que fosse feito o recolhimento do FGTS durante todo o pacto laboral, inclusive sobre o aviso prévio e 13º. Deferiu-se também a multa de 40% do FGTS de todo o pacto laboral. O juiz determinou a dedução dos valores dos recibos de folhas 31 e 33, sem as horas extras. O que trata esse recibo, Rodrigo? É um recibo em que a empresa fez o pagamento de 13º proporcional, bem como algumas quantidades de horas extras. Você não tem que se preocupar com isso. Na hora que nós formos liquidar, nós vamos demonstrar exatamente aquilo que aconteceu. A empresa pagava para o reclamante, a título de aluguel, ou seja, salário-utilidade, o valor de R$ 109,00 e o juiz determinou integrar-se a remuneração do autor. Em razão disso, se gerou reflexo desse salário-utilidade em 13º, férias mais 1/3, FGTS mais 40%. Deferiu-se ainda adicional de periculosidade em 30% do salário base do reclamante. Os reflexos do adicional de periculosidade foram devidos no aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS mais 40%, onde couber. Vamos falar da jornada de trabalho. De acordo com as provas que foram trazidas para os autos, o juiz formou o convencimento de que a jornada de trabalho era de segunda a domingo, das 6 horas da manhã às 21 horas da noite, com 1 hora de intervalo. Em virtude dessa jornada, foi deferida horas extras além da 8ª diária e 44ª semanal, com acréscimo de 50% de segunda a sábado. Foi concedido também horas extras interjornada com adicional de 50%. E aí você pode me perguntar, por que esse intervalo interjornada? Ora, se a jornada do reclamante era das 6 às 21, você vai fazer as contas, você vai verificar que não há o atendimento à norma legal de 11 horas consecutivas, então apenas de 9. E você já vai perceber que das 9 às 11 são 2 horas. Ou seja, nós vamos fazer a contagem e vamos fazer o cálculo referente a 2 horas de intervalo interjornada. Você vai perceber ainda que foi concedidos reflexos das horas extras em repouso semanal remunerado, e aí o juiz fez questão de deixar bem claro que são os domingos e feriados, e destes, ou seja, dos domingos e feriados, reflexo nas horas extras, repouso semanal remunerado, férias, aviso prévio, 13º, FGTS mais 40%, onde couber. Ainda sobre os domingos e feriados, este magistrado concedeu reflexos em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, FGTS mais 40%, onde couber. Eu quero fazer uma ressalva para você,
porque nem sempre os juízes concedem reflexos sobre todas essas verbas. Alguns juízes concedem reflexos de domingos e feriados tão somente no FGTS mais 40%. Dentro dos parâmetros da liquidação, o juiz na própria sentença já estabeleceu o divisor de 220 e ainda determinou a aplicação da súmula 264 do TST, que você já conhece, que estabelece que todas as parcelas de natureza salarial integram a base de cálculo das horas extras. O juiz ainda determinou a aplicação de multa de 1% do valor da causa em razão da realização de embargos protelatórios. Este processo foi objeto de recurso ordinário por ambas as partes e o tribunal decidiu da seguinte forma: a respeito do intervalo intra-jornada, decidiu o tribunal que o intervalo deva ser de apenas 1 hora por dia, com adicional de 50%. Sobre os reflexos, decidiu que deva repercutir no repouso semanal remunerado e feriados. E sobre os feriados, reflexo no aviso prévio, 13º, férias mais 1/3, FGTS e multa de 40%. Por final, o tribunal decidiu que a aplicação da multa do artigo 477 da CLT deva ser calculada pelo salário base. Existem outros dados de igual importância para nós levarmos em consideração no momento da liquidação. Sobre as custas, o juiz de primeira instância decidiu que as custas eram de R$ 300, que já havia sido recolhidas, foi alterado para R$ 360 e também já foram recolhidas. Sobre os honorários advocatícios, não houve o deferimento. Honorários periciais, o juiz de primeira instância decidiu pelo valor de R$ 1.500, todavia foi objeto de recurso e o tribunal reduziu para R$ 1.000. A correção monetária com o índice do mês subsequente, juros de mora de 1% ao mês. Sobre o INSS, ficou decidido que irá incidir sobre o saldo de salário, adicional de periculosidade, horas extras, domingo, feriados em dobro, repouso semanal remunerado e 13º. Sobre o imposto de renda, decidiu-se que não ocorrerá a incidência sobre os juros de moras e férias indenizadas mais 1/3. O valor arbitrado da condenação pelo juiz de primeira instância foi de R$ 15.000 e o tribunal aumentou para R$ 18.000 e o valor da causa de R$ 25.000. Aí estão os dados do problema. Vamos fazer essa liquidação completa e para ficar mais claro para você, tendo em vista que se trata de uma liquidação longa, nós vamos dividi-las em partes para o seu melhor entendimento e quando você precisar voltar em um tópico, você pode voltar em um tópico específico sem ter que procurar no total do contexto onde está determinada a situação.